Olá, galera. Vamos falar sobre um assunto. O assunto é comunicação interna, né? Filhote já disse que ele era o Bill Gates desse assunto. Comunicação interna eu sou muito bom, todo mundo sabe disso. Inclusive eu crio tendências de comunicação interna na empresa. Então eu vou só ficar assistindo aqui. Tá. Posso sair? Não, vai. Comunicação interna é como falar com um coleguinha, né? Inclusive eu... Pega no celular. Pega o celular, pega. Obrigado. Segura aí. Vai, segura. Inclusive eu já criei um roteiro na empresa que para o WhatsApp, como você não passa, né, aquela emoção, quando você pede alguma coisa, você manda um coraçãozinho, não é isso, Wallace? Então isso aí, aquele coração, mesmo que você cobre, pede um coração, manda um emojizinho de feliz, um beijinho, qualquer coisa, que é pro coleguinha do lado ficar feliz. Isso aí não vai lhe custar nada, tá? E a outra relação é o pessoal. Eu sei que no dia a dia, né, a gente fica muito vidrado nas metas, muito vidrado nos objetivos e no dia a dia, e acaba esquecendo de tratar o amigo bem, né? Então um relacionamento, um ambiente favorável ajuda muito no trabalho, né? Porque a gente já tem a pressão da meta, não adianta ter agora a pressão do mau comportamento, um mal-estar com um amigo ou colega, né? Então sempre, pessoal, que mesmo com estresse de meta, com estresse familiar em casa, vamos tentar ser o mais educado possível, como eu falei brincando, mas tem um fundo de verdade, né? Falar, manda um emotions, se for lá, pede por favor, entendeu? Mesmo que em casa você esteja problema, todo mundo tem problema. Já pensou se todo mundo for trazer os seus problemas para dentro da empresa, né? Às vezes todo mundo pode sair um pouco de si, é normal, mas tentar ao máximo ficar concentrado em tratar o colega bem, para o ambiente de trabalho ser propício a gente bater meta. Exatamente. Eu acho que a comunicação interna tem dois lados que são importantes, os dois lados que se esforcem, né? O primeiro, né, é o lado de quem está comunicando, prestar atenção realmente no nível de intimidade que tem com outra pessoa, porque às vezes você fala com outra pessoa, nem tem muita intimidade, né? E aí você termina exagerando da forma que pede. Direto não, né? Hã? Direto pra mim não, né? Não é não. Poderia ser, serviria também. Mas, então, tomar cuidado, observar, porque você não pode falar com todas as pessoas iguais, né? Normalmente, quando você tem um amigo muito próximo, você já fala mais aberto, fala mais direto, já sabe que ele lhe conhece, então ele vai, digamos assim, lhe perdoar, não vai ligar para o que você fala. E quando tem um desconhecido, você tenta ser um pouco mais formal, mais cuidadoso, né? Então, saber utilizar o linguajar, saber utilizar como pedir, como fazer para cada tipo de pessoa. E tem um outro lado também, que é o lado de quem está ouvindo, né? O lado de quem está ouvindo tem que reduzir o máximo o mimimi possível, né? Tem que entender o lado do outro. Às vezes eu vejo, por exemplo, tem um colaborador que está contando mercadoria, dá para perceber que ele está bem estressado porque não está conseguindo fazer, e aí de repente quando ele vai falar comigo, ele não vai falar, Fábio, por favor, às vezes Fábio, aconteceu isso, não sei o que, né? Então eu paro, esse cara foi rude? Não, por quê? Qual a situação que ele está no momento, né? Então beleza, eu vou entender o lado dele, né? Então empatia, né? Entender o que a outra pessoa, o porquê que ela está comunicando daquele jeito, se ela está um pouco mais chateada, se ela tá ligada demais, se ela tá acelerada demais, ou se tá devagar demais também, né? Tipo, eu costumo não ter muita paciência com quem tá mais devagar, então eu procuro entender por que ele tá devagar, será que ele tá certo ou tá errado? Então é isso, os dois lados. O primeiro é saber comunicar e diferenciar a comunicação de um pro outro, e o segundo é o lado que tá ouvindo, menos mimimi, mas aceitar o lado do outro, do porquê que ele tá comunicando daquele jeito. Se os dois fizerem esse esforço, não tem erro, certo? É importante lembrar que a comunicação interna também é uma forma de negociação, é quase a mesma ideia de uma negociação com o cliente, né? O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas trata isso muito bem. Você nunca vai ganhar uma discussão se ela se tornar uma discussão, né? Quando tornou-se discussão qualquer assunto, ninguém vai ganhar. Então seja isso negociando com o cliente ou seja isso internamente. Se você quer alguma coisa de alguém, seja o cliente ou o amigo de trabalho,
você não pode levar para o nível de discussão. Beleza? Você tem que expor suas ideias e inclusive ouvir ele para que o negócio comece a fluir. Então, é isso aí. Não deixe evoluir para a discussão, porque aí ninguém ganha, muito menos a empresa. E eu vou aproveitar para dar 3 dicas básicas e práticas, né? Normalmente quando eu chego na segunda eu esqueço a terceira, mas vamos lá. A primeira, né? Se for dar um feedback negativo ou chamar a atenção de alguém, faça de forma individual, para seu próprio bem. Por quê? Quando uma pessoa ela é confrontada na frente de outras pessoas, ela entra em modo de defesa e se defende a qualquer custo. Ela simplesmente não vai mudar, não vai aceitar que está errada, não vai entender o que você está falando e você vai perder aquela oportunidade para sempre. Ela mais nunca vai aceitar a sua opinião sobre aquele assunto. Né? Por quê? Porque o orgulho dela está em jogo. Então, se acha que está chateado com alguém, com alguma situação, fulano, vem cá, vamos conversar individual. Porque aí no individual a pessoa aceita mais, ela reconhece mais, porque o ego e o orgulho dela tá fora de cogitação. E ela vai ser escutada também, né? E ela vai ser escutada também, né? Não vai precisar ser agressiva, inclusive. A segunda dica... eu já esqueci a segunda, tô piorando, viu? A segunda dica o erro da comunicação é sempre do comunicador, né? Eu cometo esse erro várias vezes se eu falei e a pessoa não entendeu, o erro foi de quem falou. Porque a pessoa que está falando tem que se certificar que a outra pessoa entendeu. Não sei se ficou confuso, mas vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Você tem que falar, Alisson, eu preciso que você impulsione o Facebook. Ele vai olhar para mim, beleza. Eu tenho que chegar, Alisson, entendeu, né? Sim, para impulsionar o Facebook. Você sabe qual as publicações? Sei sim, é tal, não é isso? Para impulsionar tal valor lá? Beleza, entendeu, 100%, ok. Tá entendendo? Então, tenta sempre se certificar, principalmente quando for uma missão de risco, né? Se for uma missão de risco, que se alguma coisa sair errada ou não for feita, vai dar um erro ou um prejuízo, se certifica, faz as perguntas confirmantes. Não é falta de educação não, tá bom? Qualquer coisa fala, rapaz, vou conferir aqui só se você entendeu, porque isso é importante. E o terceiro, esse é muito, muito importante, já estou utilizando agora. O terceiro sempre quando for se comunicar internamente sobre missões, falar o nível de importância da missão. Porque às vezes você está agitado demais lá e tem uma missão que é besta, pode ser circunstancial, pode ser feita a qualquer hora. Então você chega e, fulaninho, faça isso, e ela está fazendo alguma coisa importante e pelo seu tom de voz, ela entendeu errado e termina fazendo o que você pediu, que não era tão importante. Então, procura sempre, quando passar a missão, isso aí pode ser feito durante a semana, isso aí é urgente, isso aí é muito importante, isso aí, tranquilo, só não esquece, anota aí, né? Então, tenta dar na comunicação sempre o nível de importância, porque às vezes o que eu percebo é que a gente passa a missão, aí alguém vai passar para outra pessoa e não fala o quão importante é. A pessoa, beleza, é para fazer isso? Certo, só que eu tô fazendo um atendimento aqui agora. E aí, quando vê, dá um problema muito grande, né? Então, essa é a terceira técnica. Obrigado. Só isso mesmo.